Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo protegido nesses tempos aí difíceis de Covid. Há uma esperança de uma flexibilização dessa agenda, né, de confinamento, de isolamento social, mas as coisas ainda estão em um nível de incerteza grande. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui às nossas agendas, nossos trabalhos de uma maneira online. E eu trouxe aqui para a gente conversar um sujeito que é maravilhoso, um cara que trabalha num serviço essencial, indispensável, e um cara que se tornou um amigo muito querido, muito próximo, porque, assim, ele me salvou minha vida. Então, eu sou, antes de tudo, muito grato ao Dr. André Santos, diretor do Espaço da Coluna, um profissional muito bacana, extremamente qualificado, e eu sou muito grato ao André, porque quantas e quantas viagens tive que fazer uma ida à África, por exemplo, não conseguia andar e saía do espaço da coluna. O André falou assim: vai jogar o seu voleibol, meu filho. É assim, eu nem chamo o André de fisioterapeuta ou quiropraxista, chamo o André de curandeiro. Então, é um profissional multitécnicas, mas, acima de tudo, um grande empresário, um visionário, e o caso dele vai ser muito inspirador para a gente. Então, eu agradeço demais, André, o seu tempo, por conversar com a gente aqui da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela sessão do seu tempo e obrigado já antecipadamente por tudo que você vai ensinar a gente. Beleza, tudo bom? Então, professor Fernando Araújo, obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para responder suas perguntas. Eu posso contribuir aí com o pessoal sobre empreendedorismo, sobre a minha trajetória profissional, como que eu cheguei a ser um empresário. Eu estou aí para ajudar, contribuir. Maravilha, André. André, então eu te agradeço demais. Eu queria fazer isso aqui um bate-papo mesmo, bem descontraído, para a gente entender que por trás dos grandes empreendedores, grandes empresários, tem seres humanos que tiveram suas vitórias, tiveram suas agruras, sentimentos muitas vezes ambíguos, adversos. Então, doutor, se você puder passar para a gente rapidamente como é que foi a tua trajetória histórica, desde a tua formação, como você quiser interpretar isso, né? Até chegar ao André hoje, quais foram as suas principais referências, suas inspirações, como é que foi esse percurso do André até tomar a decisão, falou assim, cara, eu vou empreender. Como é que foi esse? Conta pra gente um pouquinho aí. Quem é Então, o André? eu me graduei em 1998. Me formei pela Faculdade Pestalozzi, aqui em Niterói. E assim que eu me formei, eu já consegui logo um emprego, de cara. Antes de me formar, eu tenho um amigo que pegou um serviço, que era um amigo de faculdade, que a gente tinha muito contato na faculdade. Ele já pegou o serviço como de chefia do Hospital São Lucas de Copacabana. E ele falou assim: André, quando você se formar, eu quero você na minha equipe. Estou montando uma equipe lá. E estava bem faltando um mês já para eu me formar. Ele já me deu essa dica aí, esse convite, né? Ele me fez esse convite. E aí eu falei: não, vou com você, tranquilo. Tô aí. E aí, poxa, me formei na mesma hora, cara. Já consegui um emprego, fui trabalhar com ele. E aí ele tinha uma equipe lá de 12 fisioterapeutas. Eu nunca trabalhei com uma equipe assim grande, né, dentro do hospital. O hospital, na época, era uma referência em Copacabana. Era um hospital da Golden Cross, 80% era Golden Cross. Então, era um hospital de muita referência, onde assim, tinha vários materiais assim dentro. Eu fui trabalhar em CTI, né? Meu início foi em CTI e atendimento dos quartos. E só material top, sabe? Top de linha. Os melhores ventiladores estavam lá nesse hospital, os melhores médicos. Então, assim, foi uma grande experiência que eu tive. Eu fiquei lá de 98 a 2000, 2 anos trabalhando na área hospitalar. Já tinha estagiado em Niterói, no Procor de Santa Cruz, no hospital. Já tinha 2 anos de estágio, foi por isso que ele me convidou, porque eu já tinha uma bagagem, uma experiência como estagiário. E aí, como profissional, foi lá que alavancou a minha carreira em questões de experiência, em questões de contatos com médicos. E faltando assim uns 2 meses para completar o ano 2000, teve um contato de uma diretoria da AMIL dizendo que estaria comprando o hospital, que eu ia ter que passar por uma entrevista e ia mudar todo o sistema hospitalar.
E foi aí que me deu um baque. Eu estava naquela zona de conforto, tranquilo, com o chefe meu amigo, atendendo, trabalhando para caramba, tentando fazer o melhor para poder captar cliente para ir para casa. Fiz muito atendimento a domiciliar. Conheci um cirurgião ortopédico lá que eu comecei a trabalhar somente com cirurgia de quadril, fratura de fêmur, de montar uma equipe maravilhosa chamada Gerotrauma, só para atender ortopédico. Foi aí que eu fui me desenvolvendo no hospital, ganhando moral. E quando isso tudo aconteceu, pintou essa transição de venda do hospital para a Mil, e a Mil comprou o hospital. E foi nessa que eu passei pela entrevista. A minha área já era uma área ortopédica, porque eu já estava trabalhando com esse fera da cirurgia de quadril, e eu queria ficar com ele, né? E aí foi quando, na entrevista, o interesse deles era trabalhar com o recém-formado, com um custo menor, não poderia pagar o salário, e que interessaria só para trabalhar em CTI. Eu disse que meu interesse era para trabalhar só em atendimento ortopédico. Então foi aí que eles não me contrataram. Aí o hospital me mandou embora. Foi nessa assim. Então, E são sentimentos ambíguos, né, André? São sentimentos ambíguos aí pela sua na história. hora você é imaturo, quer dizer, eu tinha quantos anos? Eu me formei com 23. Eu imaturo, achei que ia ficar sem emprego e tal, entrei em desespero. Só que aí eu tinha meus pacientes particulares que me seguravam, né? E aí foi quando eu tive a ideia, fui mandado embora e falei, cara, eu estou trabalhando com um cara que é fera em cirurgia de quadril, em ortopedia. Cara, eu vou me especializar, vou fazer uma pós-graduação, vou colar com ele, vou começar a dar palestra, vou começar a estar junto com ele no consultório dele. Ele continuava me mandar paciente, mesmo eu saindo do hospital, pela confiança que ele adquiriu no meu trabalho e no meu tratamento, o resultado que eu dava também no tratamento. Foi aí que eu fiz a pós-graduação. Eu fiz a pós-graduação em traumatortopedia na IBM, aí na a faculdade de Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, em Botafogo. E aí, depois da especialização, foi quando eu dei o start assim, de uma outra área de terapia manual, trabalhar com dor. Foi eu sair da reabilitação, que era a fisioterapia ortopédica de reabilitar em casa, para a área de especialização. Eu conheci os melhores professores, os melhores fisioterapeutas do Rio de Janeiro eram professores nessa faculdade. Foi aonde eu comecei a ter essa... Você perguntou sobre inspiração, quem foi a referência? A referência foi exatamente eles. Eles me fizeram enxergar que a terapia manual era uma terapia de resultado. Resultado assim imediato. Então eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. E eu comecei, me especializei, comecei a fazer cursos um atrás do outro. Eu fui um cara que fiz esporte durante muitos anos, fui atleta de handebol, atleta de futebol, e tive muito impacto na coluna. Eu tive dor na coluna muito novo. Então eu sofria muito de coluna já aos 23 anos. Aos 27 anos eu tive uma hérnia de disco, fui jogando futebol e fui contratado pelo neurocirurgião e fui tratado pelo um amigo que na época fazia osteopatia, que é uma especialidade em tratamento de coluna. E só que na época, para mim, esse curso, depois que fiz a pós-graduação, esse curso era muito caro. Na época, os espanhóis vinham para o Brasil para dar essa formação para um grupo seleto de fisioterapeutas e o custo era muito alto, eu não consegui fazer, mas eu fui tratado por esse amigo e eu consegui recuperar, não precisei de cirurgia, entendeu? Eu falei, porra, é essa técnica aí que eu quero, é esse conceito que eu quero para mim. Se ele cara me tirou da cirurgia, eu vou tirar muita gente da cirurgia também. Foi quando pintou a quiropraxia. A quiropraxia era um modelo de formação com custo mais acessível e com durabilidade. Na época não tinha. Aprendia a quiropraxia com profissionais de terapeutas holísticos, né? Chamava técnicas de Seitai. Então foi onde que eu comecei a atender quiropraxia, comecei a atender, tive uma estratégia de acabar com o atendimento não, acabar não, mas fazer uma transição entre atendimento domiciliar e também pensar em atendimento em consultório. Foi quando eu fiz um projeto para uma academia que meu irmão malhava em frente à faculdade dele, em frente ao trabalho dele, que era Furnas Centrais Elétricas, era ali em Botafogo. E meu irmão falou com o dono da academia, apresentei o projeto, o cara topou na hora. Falei, pô, muito bom. Me sublocou a sala, comecei a atender. Cara, falei, cara, vou começar com atendimento aí até como atendimento popular, com preço popular, para eu poder girar paciente, ter prática,
porque a quiropraxia é muito prática, você tem que ter muita mão. Então, eu falei, cara, primeiro eu tenho que treinar, atender, para depois eu começar a me valorizar e começar. Foi isso que eu fiz. Tive essa estratégia, eu botei o consultório, bombou. Primeiro ano arrebentou, todo mundo tratando de dor e procurando. E Furnas tem mais de 3.000 funcionários, todo mundo falando do André, região toda. Aí eu fui para outra rua, para uma clínica de uma osteopata, subloquei uma sala. Cara, minha sala primeira era pequenininha, era uma mesa, uma maca e uma cadeira. Eu fui para um espaço maior, subloquei, eu fui galgando devagar. Eu não peguei e abri Que logo ano foi, André? Que ano que foi isso? Cara, isso já estava em 2003. Né? Eu fiz a pós-graduação em 2000 até 2000, 18 meses, né? Até 2002, mais ou menos. Em 2002 em 2003 eu fui abrir o primeiro consultório. Só que aí eu fui pensando assim, cara, não posso pegar uma sala e começar a pagar aluguel, condomínio e tal, porque eu não tenho estrutura para isso. Vou começar sublocando. Sublocava, atendia e tal. Depois fui para o maior, cresci, uma sala maior, dentro de uma clínica de uma colega, ela sublocou para mim. Cresci também para caramba, porque vai ganhando experiência, vai ganhando nome. E na época não tinha marca digital, era só boca a boca. Hoje o pessoal cresce muito mais rápido com as mídias digitais. Você pode nem ser um bom profissional, mas se você souber divulgar na internet, na mídia, você consegue trazer clientes para o seu consultório. Na minha época era boca a boca. Então, eu fui nesse segundo espaço, eu vi que já estava ficando pequeno, eu falei, cara, está na hora de ter o meu próprio. Eu vou para um prédio comercial agora, e agora eu vou ter o meu consultório num prédio legal só de médicos tops, né? Só médicos assim famosos, só da área de saúde. Aí fui para outra rua em Botafogo também e tive meu consultório próprio. Foi ali que eu comecei já a valorizar o meu trabalho, aumentar o meu atendimento, o valor do meu atendimento, ser mais reconhecido, ser mais valorizado. E aí eu comecei já a ter uma prática, um caminho, né, de atendimento mais rápido, atendimentos de resultados imediatos e sem demorar muito o atendimento. Foi quando eu percebi que eu tinha que evoluir mais. Cheguei a um ponto, a agenda lotada, não tinha mais para onde encaixar a agenda. Eu estou no teto de horário, não posso evoluir mais. Eu falei, vou ter que abrir outra frente. Foi quando eu conversando com um paciente meu, que é empresário, é importador, importa produtos da China. E na época estava tendo uma Olimpíada onde fez um sucesso danado, as fitas coloridas que os atletas usam, chamada bandagem elástica terapêutica, e o nome certo é Kinesiotape. E aí eu vi que no Brasil quase ninguém tinha para vender. Eu fiz a formação, o curso, mas não tinha produto para comprar. Era só uma empresa em São Paulo, vendia muito caro. Eu falei, esse é o momento. Eu vou trazer esse produto da China e vou empreender. Nesse meio termo, eu falei, cara, mas que é a experiência que eu tenho como empresário? Eu sou um fisioterapeuta, um profissional de saúde, não tenho experiência nenhuma. Foi onde que eu fui buscando na internet e encontrei o programa da Empretec do Sebrae. Foi aí, a virada de chave foi aí. Entrei no Sebrae e aprendi tudo sobre empreendedorismo, de como preparar. No meio tempo, o cara já estava importando para mim, o cara já estava trazendo, já estava divulgando fisioterapia, já estava vendendo as bandagens. Aí eu montei uma empresa em Niterói só para vender bandagem. Botei minha esposa, tirei ela da profissão, que ela tinha saído do hospital, que ela estava trabalhando, tinha ficado desempregada. Eu falei, pô, vem trabalhar comigo, fica aqui na parte de gestão de vendas de produto. E ela ficou em Niterói de produto. Só que o aluguel de uma sala tem um custo alto em Niterói também. E eu falei, cara, eu não posso ficar só vendendo bandagem ali. Eu tenho que começar a atender Niterói. Muita gente procurando, André, você vai atender Niterói, você está atendendo no Rio e tal. Cara, abri ali, a sala era grande, dividida em parte comercial e parte de atendimento. Comecei a atender Niterói. Foi quando eu tive a ideia, por que não ter dois espaços, um em Niterói e um no Rio? Aí ficava e entre você é de Niterói, né, André? Você é daqui de Niterói. Sou de Niterói. Mas sempre trabalhei no Rio. O que eu te falei, eu me formei já com Rio direto. A experiência que eu estou no Rio. E eu comecei entre Niterói e Rio, você vai ficando mais velho, aí vai ficando mais cansado, trânsito na ponte, às vezes assalto em túnel, e para o carro. Cara, começou a segurança ficar muito complicada para o Rio de Janeiro. Falei, cara, tá na hora de eu pensar em ir migrando aos poucos para Niterói, para chegar uma hora eu ter qualidade de vida e ficar próximo de casa.
porque aí eu não me vejo trabalhando até não sei quantos anos indo para Niterói, Niterói Rio, duas unidades. Eu tinha uma estratégia, ou eu conseguia um profissional para colocar lá, licenciava a marca, ou eu fechava o consultório. Mas como é uma especialidade que poucas pessoas tinham na época, eu preferi fechar lá. O meu medo, aí se eu perguntar qual o sentimento envolvido, era medo, cara, de transição para uma coisa nova. Será que eu vou trocar o certo por duvidoso? Aí eu fui, cara, tudo foi pensado, fui migrando devagar. Tirei 2 dias no Rio, fiquei em Niterói, depois tirei 3, depois... Aí como eu tirei 3, que a minha agenda de Niterói lotou, aí eu já mudei diretamente. Eu já tinha caixa para poder manter Niterói e manter meu estilo de vida. E os pacientes do Rio, que tinham como vir para Niterói, todos eles vieram. Até hoje eu atendo pacientes do Rio. Entendeu? Você é um cara que é do Rio e vem para Niterói, né? Para ser atendido, como muita gente vem do Rio todo. E isso quebrou minha crença. Eu achava que não ia ver gente do Rio para tratar Niterói, mas como eu me tornei um especialista no assunto, porque quando você sai da faculdade, você é um generalista. Você atende tudo. E a transição é a transição de generalista para especialista. Quando você tem muitas horas de atendimento, vamos lá, mais de 10 mil horas de atendimento, você já é um perito no que faz. Quando você é perito, as pessoas vão atrás de você, seja onde for. E foi isso que aconteceu. Então, eu fiquei no Empretec, eu aprendi tudo sobre como lidar com produtos, serviços, venda, aprendi a vender. Muita gente da área de saúde não sabe vender. Criei um programa, criei um processo, porque além de você ter a habilidade técnica do seu tratamento, você tem que também ter gestão empresarial. Se você montou um consultório, montou uma clínica, você tem que ter uma gestão. O que é gestão empresarial? São pessoas, processos, produtos, que são as vendas, né? Produtos e serviços, as vendas do serviço dos seus produtos. Hoje, marca digital, que é muito forte, e finanças. Se você não tem gestão de finanças, você não consegue, por exemplo, nesse período que a gente está de quarentena aí, se eu não tivesse feito um fluxo de caixa, um capital, para me segurar minha empresa de 3 a 6 meses, cara, hoje estaria quebrado. Então, assim, eu aprendi isso, botei em prática e hoje eu estou praticamente, meus atendimentos diminuíram porque eu atendo de caráter emergencial. Hoje as pessoas já vão voltando aos poucos. Mas é isso, cara. No momento, crise sempre vai ter. Sempre, e você tem que estar preparado para a crise. Sempre tem que estar preparado para a crise. Tendo que uma boa gestão empresarial. E hoje, a diferença, qual é a divisão de 10 anos? Eu tenho 20 anos de formado. 10 anos que eu fiquei no Rio, eu demorei 10 anos para você fazer uma cartela de cliente e ficar com a agenda lotada. Já em Niterói, com o marketing digital, em 2010 que eu comecei minha empresa, em 3 anos eu já lotei minha agenda. Aí você vê a diferença do que era o boca a boca, do que é o marketing digital. Essa é a diferença. Não. Hoje, o mundo está voltado ao marketing digital hoje. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, mas ninguém fica de pé. Às vezes o marketing digital é só um espirro, né? Agora, para você se sustentar, para você alicerçar, você tem que ter um cara que tem processo, tem competência, tem uma porção de coisa que segura a onda. O que mais tem aí é lançamentinho, não sei o quê, e depois o cara não fica de pé. Não tem o segundo lançamento, é só um, né? Ou só uma campanha. Mas eu acho que, para além da campanha, existe por trás disso um negócio refletido. Eu queria fazer um remonte rápido, André, nos sentimentos, eu acho que envolvidos, né? Dentro de um curso de formação de fisioterapia, né? Dentro de um curso de formação de uma engenharia, no nosso caso, a gente está formando muitas vezes uma pessoa que ela é técnica, embora generalista, talvez no primeiro momento, é difícil você escolher uma área de especialização no âmbito de uma graduação, mas você na engenharia, nós temos vários cursos aqui de engenharia mais design, mas assim, a gente já tem algum tipo de determinação, pré-determinação, mas você não é gestor, você não é formado para ser gestor. Isso é no trâmite ou mesmo empreendedor. A gente, boa parte, entende que um aluno de uma escola, por exemplo, de fisioterapia, ele vai ser expurgado para ser absorvido pelo mercado de trabalho. Eu acho que essa mentalidade do aluno na graduação, em um curso de graduação, ou mesmo numa pós-graduação, mestrado, doutorado, o cara ter o discernimento para falar assim, poxa, eu quero transformar minha competência em um negócio para mim, isso foi um divisor muito interessante
mas não me parece que na sua formação de graduação você já tinha adquirido isso. Esse seu desejo me parece que surgiu com o percurso. Com o Procede? percurso. É isso aí. É isso aí. Porque as profissões, elas têm os mesmos objetivos. É se formar e buscar o mercado de trabalho para Sim. trabalhar. É difícil a pessoa sair da faculdade e querer empreender, porque ele tem que ter uma bagagem primeiro. Ele tem que ter uma experiência profissional. Eu acho que tudo na vida você tem um processo. Você tem que passar pelo processo, você não pode querer adiantar o processo. Você consegue adiantar quando você tem soluções para você adiantar. Tipo, o marketing digital hoje ajuda. Mas aquilo que você falou, o que adianta fazer um marketing digital se a pessoa, você capta o cliente para você e você não tem a capacidade e competência para manter esse cliente? Aí não adianta. Então, assim, o processo, toda profissão tem que passar por um processo de aprendizagem, um processo de especialização, um processo de... Oi. Um Foi. processo de... Então, foi, né? Um processo de especialização e um processo para você chegar a ser perito. Então, o que acontece? O que você pode ter uma visão para você conseguir ter uma nova frente, além do seu trabalho, ter uma outra renda? Porque se você depender somente de uma renda, você fica preso. Acontece um problema desse que aconteceu na pandemia, você fica mal, você fica ruim. Se você tem uma outra frente, por exemplo, se você é um professor especializado, pós-doutorado e tal, você tem como passar o seu conhecimento para aquelas pessoas que estão surgindo agora, saindo da graduação. Você vai montar uma aula sua, montar um curso, entendeu? Online, um curso que você consiga ensinar online, e essa pessoa vai pegar a sua experiência e vai começar a praticar essa experiência. É uma forma de você ter um outro recurso, uma fonte de renda para você alavancar mais a sua profissão. Você não deixa de fazer a sua profissão. Isso que é empreender, é você ter uma visão, é você ter um foco, você ter um alvo a alcançar e você respeitar os processos. Bacana. E me diz uma coisa, depois o Empretec foi muito divisor de águas na sua vida, não foi? Com certeza, cara. Eu vou dizer para você que com certeza foi o divisor de águas. O Porque Empretec, eu acho que ele te deu uma competência muito grande de planejamento, né? De entendimento, separar o que é o André profissional top, né? Um perito pessoa do André física gestor. não, e pessoa física e pessoa jurídica. Sim. Entendeu? Porque o que Uhum. aconteceu? O Empretec, quando eu fiz uma das matérias lá, desculpa estar mexendo assim, porque eu vou ter que botar para carregar. Não tem A problema. bateria está acabando, tá? Quando eu fiz as matérias do Empretec, eu percebi que quando eu fiz lá a matéria do Empretec, eu percebi que eu precisava fazer um planejamento. Eu não era nada. Vamos nessa. Pessoal, retomando aí, tivemos um contratempo técnico e voltando aqui com o Dr. André Santos, diretor do Espaço da Coluna, para a gente bater o nosso papo aqui sobre empreendedorismo, modelos de negócio, entender um pouco da trajetória de alegrias, né? Não, e perrengue também, né, doutor André? Contar história alegre é mole, né? Mas, porra, Não. saber segurar a onda das tristezas também são bravos. É só para voltar àquele episódio que você falou assim, porra, legal, consegui emprego chegando em casa como? Chega em casa gigante, né? Consegui emprego, pô. Antes de formado, estou efetivado, vou trabalhar onde? Em Copacabana, que tem para fisioterapia, eu imagino que seja um lugar sagrado ali, né, em termos de cliente, onde todo mundo quer estar, você já chega recém-formado no topo, praticamente, né, no lugar onde, cara, todo mundo vai ganhar dinheiro ali, pelo menos essa é um pouco a imagem que eu tenho. Começa a trabalhar com caras que são referência, começa a trabalhar num lugar de referência, começa a acumular um conjunto de competências, inegavelmente. Eu acho que o ambiente onde você está também te ajuda a te formar enquanto profissional. Está voando, está ganhando competência, está trabalhando
tá trabalhando com uma especialidade que você se identificou, e aí, meu irmão, no dia seguinte, uma mudança. Uma mudança de uma compra do estabelecimento que você estava por uma outra empresa. Como é que você se sentiu ali? Você sentiu, falou assim, porra, que oportunidade maravilhosa. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Qual foi o sentimento envolvido ali? Não, isso que eu tô te falando. A gente, quando não tem a maturidade ainda profissional e a gente depende de um emprego para se manter, né? Na época, eu já estava casado, não tinha filho, mas já estava casado e tal, tinha que manter uma estrutura. E na hora que bateu o desespero, porque eu não me achei com a capacidade de buscar outro, porque ali eu fui por indicação. Eu não fui Sim. por entrevista, não fui por currículo, né? Então, eu estava no começo, estava no início ainda, né? Tinha 2 anos só de profissão. Bateu o desespero, mas assim, cara, Deus tem um caminho, uma trajetória já para você, já traçada, né? E você tem que acreditar e seguir. Mas eu sempre fui galgando de forma consciente, nunca gastando tudo que eu ganhava, separava sempre uma grana para poder fazer os cursos e me especializar. Eu tinha uma meta de fazer 2 cursos internacionais por ano, estar sempre nos congressos. Então, assim, eu não pegava grana, ia sair, ia gastava tudo, comprava. Então, eu sempre fui um cara que investi na minha profissão para colher lá na frente. É igual você pega a semente, você planta e a árvore vai crescendo para depois dar frutos. Mas isso Entendeu? foi teu? Isso é muito legal. Eu acho que isso é muito bacana para os nossos estudantes de graduação, pós-graduação. Eu acho que é uma dica incrível, assim. A pessoa às vezes começa ganhando nada, entra num estágio, vive de mesada, aí entra num estágio, o cara começa a ganhar um pouquinho e não tem o discernimento, não tem o hábito de juntar ou fazer poupança, né? Seja para uma contingência, seja para um investimento em si mesmo. Isso que você está falando é muito legal. Como é que você chegou nessa maturidade, eu diria? Né? Você já tinha essa maturidade? Alguém te ensinou a fazer isso? Não, isso eu posso dizer, Fernando, que foi uma questão de sobrevivência mesmo, né? Eu, na época, eu não tinha um pai, meu pai já estava doente, quando me formei ele teve um derrame e eu tive que manter a casa, né? Eu tive que ser o gestor da casa, o provedor da casa, e aí, por segurança, eu tinha que me conter, me segurar para poder eu investir em mim, para poder eu conseguir ter mais chance de ter mais clientes para poder eu conseguir ganhar mais dinheiro. Então, foi muito segurança. Eu tive que amadurecer nas dificuldades. Bem parecido com o meu caso. Eu até contei no último vídeo aqui da escola. Eu estava fazendo um trabalho da escola de engenharia de um professor querido nosso, professor Manuel Paiva de Andrade. Fui entrevistar um empreendedor também, dono de um curso de pré-vestibular. E aí minha tia me liga, falando assim, olha, seu pai está internado aqui no Pro Cardíaco, né, um hospital ali em Botafogo, teve um derrame. Eu dei bom dia para meu pai, não consegui dar boa noite. E aí, com 21 anos da minha vida, eu tive que começar a falar assim, alô, acabou, né? Acabou um pouco essa brincadeira, vamos levar a vida um pouquinho mais a sério, aliás, levar muito a sério, porque a sua família depende de você, talvez não financeiramente na época, porque eu estava no meio de uma graduação, não tinha nem como, mas sobretudo em termos de serenidade para você conseguir dar os passos necessários, arriscando, claro, mas sem também tirar um pouco o seu pé de apoio, né? Então, esse é um ponto de similitude aí nessa nossa trajetória, bacana. Então, Uhum. entendi. Então, você já tinha, falou assim, ó, cuidado, importante pensar no dia de amanhã, segurar lados nisso, dar passos um pouquinho mais calculados e, naturalmente, você não tomava tanto risco em relação a isso. Mas aí, o risco chegou até você quando, pá, ó, a tua empresa foi vendida, filhão. E aí, bate o frio na barriga, falou assim, agora eu vou empreender ou como é que é? Aí você conta um pouco dessa sua trajetória em relação a que o ganho do percurso, na sua opinião, é importante que o cara ganhe uma casca para poder empreender. Mas, por outro lado, até fazendo um contraponto, tem vários empreendedores que os caras são dentro do banco de faculdade, às vezes os caras não tiveram nem experiência profissional ainda, falam assim, o meu sonho é ser empreendedor. E os caras dão super certo. Então,
talvez isso não seja uma regra, né? Não. Mas seja, não é, talvez seja uma questão tipo vocacional. E também um outro ponto que eu queria destacar aqui nesse nosso bate-papo é que eu acho que na nossa época a gente se formou mais ou menos no mesmo tempo. Se formou em 98, eu me formei em 2003, então não tem uma diferença muito grande, 5 anos depois. A gente, as nossas famílias e nós mesmos estudantes, a gente devotava boa parte do nosso processo formacional à universidade. A universidade vai me formar. Hoje, você pega um meninão da minha sala, porra, o cara, sem dúvida nenhuma, o menino, a menina, vai saber talvez muito mais do que eu sobre determinada agenda. Porque é um autodidatismo, né? Como você mencionou, o marketing digital também apresenta para a gente outros players de outras regiões do Brasil e do mundo que são referências e que às vezes esses caras não estão em um livro formal, né? Em um handbook formal, em um manual formal. E os caras têm, são practices, são interessantes, são cativantes e oferecem para a gente competências que fazem com que esse empreendedor do banco de faculdade ele consiga talvez até alavancar negócios tão bons quanto ou melhores do que os negócios tradicionais, seguindo aquela linhazinha de montagem tradicional. Então, acho que são dois contrapontos. Naturalmente, eu acho que os dois coexistem. Eu acho que a experiência é importante, mas, por outro lado, a ousadia também é importante, né? Imagina se você tem uma baita de uma experiência profissional acumulada, 20, 30 mil horas, você é um perito, e você não está afim de dar o passo adiante, falar assim, agora eu quero empinar a minha própria pipa, né? Então, um pouco, eu acho que é um pouco por aí também, esse enfoque, né? Ou seja, é importante a gente ter a competência, mas é importante não só ter a competência, mas saber o momento de virar a chave e ter o ímpeto para dar o passo adiante, de uma maneira autônoma, de uma maneira que a gente não é guiado por ninguém. Nós somos senhores e responsáveis exclusivos pelas nossas decisões, pelas nossas vidas. E eu acho que o Empretec, só voltando no ponto que a gente parou, foi muito determinante para você nesse aspecto. Então, uma coisa que tem que ter certa, Fernando, que existe uma diferença entre empreendedor e gestor, tá? Quando você fala que o cara pode estar empreendendo até durante a faculdade, ele sendo aluno ainda, é possível. Eu, como eu te falei, eu aprendi tudo nas dificuldades. Quando meu pai ficou doente, ele ficou doente antes de me formar. O que eu tive que fazer? Eu comecei a vender sanduíche natural dentro de sala. Minha mãe fazia sanduíche natural, eu vendia para poder ter uma grana para poder eu sair. Ela tinha grana para pagar a minha faculdade, mas não tinha grana para eu poder ir para noitada, sair, namorar, o que for. Então, eu comecei a empreender lá dentro. Vendia roupa. Meu irmão tinha uma confecção de roupa. Ele pegava biquíni, pegava sunga, short, tactel, camiseta, me dava, eu enchia na mala, botava lá, vendia tudo nas salas. No meu corredor são várias turmas, eu vendia. Então, ali eu já estava empreendendo. Ali eu já estava pegando o know-how de venda. Mas, na minha profissão, depois de formado, eu sabia vender a minha imagem, mas não sabia ter a gestão para ter uma empresa. Então, essa é diferente, empreender e ser um gestor. No Empretec, eu aprendi a empreender mais, com outras visões, e ser um gestor empresarial, de como você toca o negócio da forma correta. Eu gosto de falar que o empreendedorismo, o ato de empreender, é o ímpeto, é o projeto, é o chegar para terminar, para entregar uma ideia. Mas essa ideia, se for boa, ela tem que ser tocada dia a dia. A gente está falando de rotina. São duas competências importantes. O cara chegar até aqui e depois, para sustentar a sustentabilidade do empreendimento, é o que você está chamando de gestão, né? É o sangue, é o dia a dia. E é isso que você até falou, poxa, às vezes eu não consigo ser arco e flecha. E aí você teve que contar com a contribuição da tua esposa para ela também te ajudar nesse percurso de gestão, né? Considerando que você era o grande empreendedor, claro, com o apoio dela, mas ela se tornou especialista nessa parte de administração, de finanças, né, do fornecedor, o dia a dia de uma empresa que os dois são interdependentes. Tem vários empreendedores que eu conheço, Andrezinho, que quebram justamente na gestão. São geniais, brilhantes, maravilhosos, só que não conseguem gerenciar a rotina, não conseguem tocar a rotina. E aí eles vão sempre buscando um próximo empreendimento, uma próxima rotina, uma próxima e não conseguem entregar, porque às vezes eles não entendem onde é que falha, onde é que a coisa não casa. Talvez seja muito mais dessa competência de gestão. Eu entendo que talvez o Empretec tenha te dado essas duas visões.
do André empreendedor, qual é o meu value proposition, né? Qual é a minha proposta de valor, o que eu vou entregar para a sociedade, enquanto minha competência técnica, enquanto diferencial do mercado. Mas falando assim, pô, isso aqui precisa ser alicerçado. Quem é que vai me alicerçar isso? Minha gestão. Uma boa gestão. Processos definidos, uma boa gestão financeira, boas pessoas para coligar comigo, né? Um processo interessante de marketing, originalmente um marketing boca a boca, né? Mouth to mouth, depois um marketing digital. Então, bacana, porque provavelmente a faculdade não te ensinou isso. A vida te ensinou isso e você falou assim, puta, essa é uma competência que eu preciso ter, né? Ou seja, para além da competência técnica da quiropraxia, da terapia intensiva, da terapia de quadril, você fala assim, puta, peraí, isso aqui é técnico. Como é que eu vou me acoplar a uma visão estratégica e de negócio? E aí você foi perseguir. E você me fala que, de alguma maneira, o seu planejamento, aí até no que diz respeito à agenda financeira, né? Pô, vou guardar um pouquinho para ter uma sobra, foi pensado. Mas aí agora a gente está falando de um outro tipo de maturidade de planejamento, que é o planejamento de um negócio. Aí com outro tipo de skill, com outro tipo de ferramenta, com outro tipo de abordagem. E aí, você se sente hoje mais maduro em termos de planejamento? Então, exatamente. Você chega você tem que estar sempre aprendendo. Né? Você nunca sabe tudo, dono de tudo. Porque as coisas vão mudando, o mundo vai mudando e você tem que acompanhar o sistema. Eu digo que existe uma métrica que você tem que seguir de acordo com quando você abre o negócio. Eu me lembro que quando eu fui abrir minha empresa, eu fui me registrar no conselho, que você tem que se registrar para você poder trabalhar e registrar a sua empresa. E a pessoa falou assim para mim, você vai montar uma empresa, uma clínica? Boa sorte. Aí eu falei, cara, boa sorte? Aí eu falei, diz aí, por que esse comentário, boa sorte? Porque muitas das empresas não chegam ao terceiro ano. Elas fecham. Por quê? Por má gestão. Por não saber fazer as contas certas. Existe uma taxa, uma métrica de taxa para você abrir uma empresa. Você tem que ter um aluguel com pelo menos de 5% a 8% do seu faturamento, para você ter uma empresa saudável. E de 20% a 20% do seu faturamento, não pode ultrapassar o seu faturamento para você ter uma gestão total dos seus custos fixos. Se você ultrapassar, você não está tendo uma empresa saudável. Então, essa métrica eu fui seguindo, que eu aprendi no Empretec, eu fui seguindo. Para mim poder abrir essa clínica aqui, eu tenho um custo fixo tal, vou pagar tal. Então, aquela métrica que eu aprendi me deu a segurança de abrir a clínica. Tanto que eu nunca entrei em dívida, nunca precisei, né, entrar em dívida, porque foi tudo calculado. Então, o processo foi, aos poucos, estruturando até a empresa funcionar de forma redonda. E aí, a maturidade que você me pergunta, qual será o próximo passo? E aí você tem que começar a abrir. Qual é o seu propósito de vida hoje? Se você me perguntar, hoje eu tenho minha agenda cheia, minha clínica estruturada, com a melhor tecnologia, com a melhor técnica de resultado no tratamento de dor. E qual é o próximo passo? O próximo passo é você começar a contribuir. O segredo é você crescer e contribuir. Contribui com pessoas. Passa o que você sabe para as pessoas, para que ele possa também ajudar muita gente. Da mesma forma que eu ajudo pessoas que chegam tristes aqui com dor e saem felizes sem dor, você vai ter outras pessoas fazendo a mesma coisa. Eu sou testemunha prática com disso. o seu método. Então, esse aí já vira um propósito de vida, porque você já conquistou o ápice de um negócio saudável. Então, você deve sempre estar feliz, você deve estar sempre, não posso te dizer, estar feliz com o seu resultado que você está apresentando na clínica, mas não satisfeito. Você nunca pode estar satisfeito. Porque se você estiver satisfeito, você vai cair naquele jogo da acomodação. Zona de conforto. Você não pode estar na zona de conforto. Você tem que acompanhar o que o mundo está dizendo. Agora tem que estar no seu coração. Hoje eu tenho um propósito de querer ajudar as pessoas a ensinar o que eu sei. Então eu tenho uma meta agora, um alvo que eu quero seguir. É um novo projeto.
Eu acho isso muito legal. Eu acho que eu tenho um privilégio na minha vida de ter tornado professor. Eu acho que tive várias inspirações, várias referências na minha vida. Minha mãe sempre foi muito, minha família materna toda de professores. Eu sempre lecionei, ainda que não sob o sentido de lecionar hoje, mas dava aula particular, ajudava meus amiguinhos, trazia os amiguinhos para casa para a gente fazer trabalho em grupo. Então, sempre tive essa vocação mais didática, mais Já está na colaborativa. família, né, o professor, né? É, então, eu acho que o ensinar nasceu antes de eu ser professor, né, de eu me tornar professor. Então, isso é muito legal. E eu vejo essa. Eu até queria te fazer essa pergunta, André. Assim, para você, sucesso e felicidade. Pensando nesse binômio. Tem gente que, poxa, quantas pessoas são super bem-sucedidas, e aí a gente entendendo o fenômeno do bem-sucedido como cara que ganha um dinheirinho interessante, né? É uma métrica social do sucesso. Né? O cara que é bem-sucedido é o cara que tá ganhando bem, tá, etc. É uma métrica, né? Assim, eu acho que muita gente associa essa questão de sucesso a desempenho financeiro. Não necessariamente, isso é questionável, mas, por outro lado, tem tanta gente que ganha bem e está absolutamente infeliz, deprimido, querendo se matar, não é não? Puta, o cara Ah. pensa, será que é isso realmente que eu quero? Será que isso gera a borboletinha necessária para o meu caminhar? Então, eu acho que o sucesso e a felicidade é um binômio que não necessariamente estão conciliados. Como é que você enxerga isso aí? O que vem a ser sucesso para você? Eu acho que você é um cara super de sucesso, super bem posicionado naquilo que você faz com muita competência, com muita maestria. Mas e felicidade nesse aspecto? Porque às vezes, tá todo mundo olhando para o André e falando assim, André, que grama verdinha que você tem, não sei o quê. Se o André está intimamente feliz com isso, se o André, e acho que essa questão está perseguindo outros desafios aí para complementarem o significado original, como é que você trabalha essas questões aí dentro de você? Então, eu vejo que o sucesso é uma conquista, né? Você tem que conquistar. E não é só você achar que você tem sucesso, você tem que ter uma prova disso, né? E a prova disso são os resultados que você tem e que as pessoas conseguem visualizar, né? Você torna uma pessoa conhecida, você se torna uma pessoa de referência, você torna uma pessoa elogiada, uma pessoa indicada, as pessoas te indicam. Então, isso eu vejo como uma pessoa de sucesso. Uma pessoa que faz um trabalho, que esse trabalho é reconhecido pelas outras pessoas. Mas a felicidade não tem nada a ver com essa conquista, porque depende muito da sua forma de pensar e do seu ato comportamental. Como é que você comporta diante? Você gosta do que você faz? Você está fazendo por dinheiro? Ou você está fazendo por uma missão de vida que é ajudar pessoas? Então, é isso que você tem que ver. Você se sente feliz vendo dinheiro ou porque outras pessoas estão sendo ajudadas? É isso que tem que ser analisado. Para mim, a felicidade é você conquistar o que você quer com um propósito de vida. E não são aspectos mutuamente excludentes, né? Você não, por outro lado, não precisa abdicar da felicidade sendo um fracasso, né? Não. Eu acho que isso, muito pelo contrário, talvez essa compatibilização, né? Essa compatibilização, ela seja o grande alvo a ser perseguido, o grande desejo das pessoas tentarem fazer essa compatibilização entre felicidade e sucesso. E o que você, já na condição de profissional consolidado, com o seu consultório muito bem muito bem aparelhado, muito bem montado, com suas técnicas aí de ultra de fronteira do conhecimento, situado aí na Rua Miguel de Frias, o que você tem a dizer para os nossos colegas da Escola de Engenharia da UF? Que convite você poderia fazer à comunidade ufiana em relação ao seu trabalho? Não, o pessoal geralmente que trabalham, professores, faculdade, fica muito tempo sentado estudando, ou hoje o setor todo, a maioria é informatizado. Então, a pessoa fica muito tempo sentada.
o índice de problemas de coluna é muito grande. 80% da população vai sofrer de dores na coluna. Então, o índice é muito grande. Então, a incidência é muito grande, afastamento do trabalho também por causa das dores na coluna. Então, assim, as dicas que eu dou é cuidar sempre da postura, ter uma postura correta. Tem meus vídeos lá no YouTube, eu fiz um canal no YouTube onde eu ensino todas as posturas do dia a dia, as posturas... Qual é o canal? Qual é o canal, por favor? Espaço da Coluna 1. Espaço da Coluna 1, beleza. Não, Espaço da Coluna 1 é no Instagram e no Facebook. Espaço da Coluna é do canal do YouTube. Você coloca lá, você vai ver minha foto lá, e aí você clica lá, tem vários vídeos explicativos sobre postura, sobre tratamentos, o que é a quiropraxia, que é a técnica que eu uso, que hoje é a segunda profissão mais escolhida nos Estados Unidos, é uma profissão de resultado de tratamento de dor, que você não precisa, às vezes, de ir para uma mesa de cirurgia, quando você tem uma hérnia, consegue te tirar dessa cirurgia. Então, são técnicas bem especializadas. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado com a postura, porque o envelhecimento das articulações vai de acordo com os hábitos que você tem no seu dia a dia. Se tem hábitos errados, a forma de dormir, a forma de estar no computador, a forma de se movimentar, a prática esportiva, tudo isso tem que ter um cuidado. E a minha especialidade é trazer essa orientação de postura correta, alinhar a sua coluna, porque você nunca está livre de um desalinhamento de coluna, seja por um fator emocional, seja por um fator químico, de substâncias químicas, que são medicamentos, uso de medicamento excessivo, seja de fatores físicos, como trauma direto, quedas, acidentes. Então, são vários fatores que podem levar à dor. Então, eu criei um protocolo, eu criei um programa de tratamento que as pessoas é acessível para as pessoas, que as pessoas vão ter um trabalho de qualidade, um trabalho de resultado, direto na causa. Muitas das pessoas querem tratar sintomas, e nos sintomas vai chegar uma hora que ele vai tomar o remédio e não vai fazer mais efeito. Então, ele tem que tratar a causa do problema, saber qual é a causa do problema. Então, eu fico situado na Rua Miguel de Frias, 150, sala 901, 902. Icaraí, aqui em Niterói. Quem precisar de algum auxílio, alguma ajuda com suas dores nas costas, eu estou aí disponível para atendê-los. Cara, de fato, tem vários colegas, inclusive eu, né? Eu tenho protusão discal, é uma dor absurda. E às vezes não tem posição. O nosso trabalho é um trabalho de ordem intelectual, a gente fica muito tempo sentado, né, escrevendo artigo, orientando o aluno, né, e mesmo em sala de aula, 4, às vezes 8 horas em pé, de um dia inteiro, trabalho bastante extenuante. E claro que o teu corpo sente, né, o corpo sente que você faz ocupacional. Imagina, aeroporto, isso tudo influencia. Exatamente. Sai do Rio, vem para Niterói, às vezes você vai no congresso, viaja, pega a mala, um negócio corrido. Então, assim... Colchão diferente, dorme em hotel diferente. Então, todas essas agendas que são recorrentes para todo mundo aqui, da escola de engenharia e da universidade como um todo, eu acho que a gente pode se cuidar um pouco mais, né? Saúde é bem-estar biopsicossocial, né? Então, eu acho que nessa questão aí entendendo que às vezes um problema de coluna pode ter uma reverberação de ordem emocional, também é um aspecto interessante que o Dr. André se propõe a tratar e ajudar as pessoas. E eu acho que, inegavelmente, André, você é um baita de um caso de referência, tanto para profissionais da área de saúde, como para todo mundo. Então, você só tem a ensinar para a gente. Eu queria agradecer de coração tudo que você faz por todas as pessoas, né? Tem vários, eu te indiquei, vários clientes, vários alunos meus da UF, né? Que, sem dúvida nenhuma, são muito gratos a você pela sua técnica, pela sua expertise. Mas, para além do André, fisioterapeuta e quiropraxista de excelência, tem um ser humano fantástico, tem um empresário de sucesso, uma pessoa que tem muito a ensinar para a gente. Eu agradeço demais aí por contar para a gente um pouquinho da sua trajetória enquanto empreendedor, né? Do tanto que você botou energia. Eu acho que isso é importante, né? É muito legal a gente hoje falar para o André, poxa, André, legal, você é um cara de sucesso, mas entendendo a trajetória, né? O André já aceitou um trabalho, né? O André começou
captar a clientela. O André fez curso, se aperfeiçoou até chegar no André. Hoje tem uma pavimentação grande de esforço, né? Então, eu acho que não tem sucesso sem esforço. E eu penso que é muito legal. Hoje a gente tem aí vários YouTubers e Instagramers, etc., que o pessoal acha que a vida é muito fácil, a vida é punk. Então, se a gente não tiver predisposição para acordar todo dia, né, com a faca no dente, para falar assim, o que eu vou entregar para a sociedade hoje de melhor de mim, eu acho que esse é um baita de um caso exitoso de sucesso. E eu tenho certeza que você está no espaço que você entra com as pessoas com dor, não é um espaço tão agradável. E o André, além de tudo, torna a nossa consulta leve, né? Eu faço tratamento com ele, eu tenho um problema sério de coluna lombar. Há alguns anos eu nunca vi, nas várias vezes que eu fui ao consultório do André, o André reclamar de nada. Então, o André é quase a áurea messiânica ali dentro. Então, muito obrigado pelo cuidado que você tem comigo, com a minha saúde. Muito obrigado pelo seu trabalho. Parabéns aí, você é um baita de um exemplo de um profissional. Eu tenho certeza que todo mundo da Escola de Engenharia pode se beneficiar, entendendo a trajetória do empreendedor André e também, eventualmente, querendo conhecer lá o Espaço da Coluna. Fiquem à vontade. Eu sou muito grato aí pelo seu reconhecimento, Fernando, pela a sua iniciativa desse projeto de empreendedorismo, né, de ensinar as pessoas empreendedorismo, porque foi isso que fez o diferencial na minha vida, né, empreender. E se o pessoal que está assistindo não conhece as técnicas hoje modernas de quiropraxia, pode entrar lá no meu site, lá está bem explicadinho, tem um vídeo educacional lá no site, o que a gente trata, as patologias que a gente trata, é o espaçodacoluna.com.br. Você tem todo um resumo, né, do que a gente faz aqui na clínica, quais são as técnicas utilizadas, e pode acessar lá, e lá tem um contato telefônico, pode mandar por WhatsApp, agendar consulta pelo WhatsApp. A gente está aqui para ajudar vocês. Muito obrigado aí, tá, Fernando? Obrigado, doutor. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Então, mais uma série aí do projeto de ensino de empreendedorismo, com outro caso fantástico aqui da cidade de Niterói, para inspirar todo mundo no coração de que empreendedorismo é um percurso complexo de idas e vindas, um percurso maravilhoso, mas que, em última instância, a gente quer a transformação da sociedade, do ser humano, da autodeterminação do que o cara quer ser quando crescer. Doutor André, muito obrigado. Gratidão a todos que estão assistindo. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Alô. Tchau. Tchau.